Olá, pessoal! A aula de hoje, então, vai ser sobre polimerização em etapas. Para a gente abordar esse assunto, eu resolvi dividir essa aula em 3 aulas, que acredito que vai facilitar o nosso entendimento, porque esse tipo de polimerização ela é um pouquinho mais complexo quando a gente compara com a polimerização radicalar. Então, eu vou começar falando sobre uma pequena introdução, onde a gente vai diferenciar alguns aspectos com relação à polimerização radicalar. Vou falar sobre as características dos monômeros, que vai influenciar também diretamente do tipo de polímero que pode ser obtido, se ele vai ser um polímero com cadeias lineares, ramificadas, ou até mesmo a gente vai ter obtenção de termofixos. Depois eu vou entrar na segunda aula, onde a gente vai falar sobre balanço estequiométrico com relação ao uso dos monômeros. Tá? E na terceira aula a gente vai falar sobre desbalanço estequiométrico no momento em que essas reações de polimerização ocorrem. Ao longo da aula eu vou explicar o que é exatamente esse balanço ou esse desbalanço estequiométrico, certo? Então, a síntese de polímeros ela vai nos ajudar então a entender como que os monômeros se unem para formar os polímeros. Como eu falei, dependendo do processo pelo qual isso ocorre, a gente vai ter a formação de diferentes tipos de cadeias, lineares, ramificadas ou as reticuladas. Tinha comentado com vocês também sobre os tipos de polimerizações. Então, a polimerização radicalar vocês já viram. A gente vai falar hoje da polimerização em etapas. Algumas coisas vocês acabam tendo, algumas noções através daqueles 2 artigos que eu deixei para vocês lerem. E polimerização iônica e por abertura de anel, como eu tinha comentado. Uma química um pouco mais complicada, um pouco mais densa, e como não é o propósito dessa disciplina, eu acabo não abordando. Tá? A gente fica mais focado na radicalar em etapas. Então, a polimerização radicalar que a gente já tinha visto, Então, a cadeia polimérica ela é formada através de reações sucessivas de adição dos monômeros à cadeia polimérica em crescimento. Já na polimerização em etapas, aí a reação vai ocorrer entre monômeros que são bi- ou polifuncionais, podendo ou não ocorrer a eliminação de moléculas de baixa massa molar durante esse processo de reação. Tinha comentado com vocês também, e gosto sempre de frisar, que esse é um fator muito importante, que a gente precisa observar os grupos funcionais presentes nos monômeros. A partir deles a gente vai conseguir reconhecer qual é o tipo de reação de polimerização que vai ocorrer então para esse monômero. Então, se a gente visualizar a presença apenas de carbono e hidrogênio, presentes nas funções do tipo hidrocarbonetos, como por exemplo o monômero do eteno, do propeno, a gente vai obter esses polímeros via polimerização radicalar. Lembrando sempre que o ponto reativo desses monômeros é a dupla ou, em alguns casos, a tripla ligação, que é onde ocorre então esse crescimento da cadeia. Tinha comentado também que quando a gente tiver a presença de outros átomos, de heteroátomos, caracterizando outras funções orgânicas, como por exemplo poliésteres e poliamidas, a gente vai ter a obtenção de polímeros através das polimerizações em etapas. Frisei também que existem casos em que tem a presença de heteroátomos, como por exemplo no monômero do cloreto de vinila, onde a gente vê aqui a presença do cloro. O ponto reativo continua sendo a dupla ligação que faz parte da cadeia principal. Então, fiquem sempre ligados nesses detalhes, certo? Características dos monômeros, só recapitulando da reação da polimerização radicalar. A gente vai ter a presença de monômeros insaturados, então ponto reativo dupla ligação ou tripla ligação do monômero, e sucessivamente o monômero é adicionado à cadeia em crescimento. Essa lâmina que eu também já tinha mostrado para vocês lá na polimerização radicalar, que exemplifica bem a diferença entre uma e outra. O que é importante a gente ter para que um polímero seja obtido via polimerização em etapas? A gente tem que ter a presença então daquelas funções orgânicas diferentes, onde a gente tem ou funções do tipo álcool, ésteres, ácidos carboxílicos, amidas, aminas. Então, preciso da presença de heteroátomos como funções orgânicas, que é o ponto que impulsiona esse tipo de reação entre os monômeros. Eu tinha mostrado como exemplo essa reação aqui,
aonde a gente vai encontrar um monômero que tem um ácido carboxílico como função orgânica reagindo com um monômero que tem a função álcool, certo? E a gente vai ter a obtenção de polímero, aonde a gente vai ter a função éster como produto, tá? Então, eu exemplifiquei aqui também através de bolinhas, às vezes facilita o entendimento. Então, o monômero A reage com o monômero B, gerando um mero C. Tá? Então, o produto é aquela unidade repetitiva que vai ser formada. Tá? Então, A reage com B e depois a gente vai ter a formação do polímero. Tá? E a reação, importante frisar que a reação ela vai ocorrer em etapas. Vou mostrar o que exatamente em etapas quer dizer. Falando agora de algumas outras características que os monômeros precisam apresentar. Além dessa função orgânica dela precisar estar presente, o que mais é importante também? Eles têm que ser monômeros do tipo bifuncionais. Isso quer dizer o quê? Que tem que ter essa funcionalidade, essa função orgânica ela tem que se encontrar em duas extremidades do monômero que vai ser reagido. Então, por exemplo, aqui a gente tem esse álcool. A gente tem a função álcool nos dois extremos da cadeia. Da mesma maneira aqui, a gente tem o ácido, a função ácido carboxílico. Essa função precisa estar presente nas duas extremidades da estrutura química do monômero. Quando eles forem reagir, a gente vai obter aquela outra função como produto, certo? E o importante é, a gente continua tendo reatividade nas pontas da cadeia, que é onde ocorre o crescimento, em função dessas funções estarem nos dois extremos de cada um dos monômeros participantes. Isso é fundamental para que a reação prossiga, para que a cadeia polimérica possa crescer. Tá? Aí aqui eu trago como exemplo a obtenção de poliésteres, como por exemplo o PET. É necessário então ter a presença de diácidos, o di justamente representa que tem que ter duas funções ácidos no mesmo monômero e mais dois dióis. Né? Quer dizer que a gente tem que ter a função, duas funções álcools no mesmo monômero. Um outro exemplo aqui é para a obtenção de poliamidas. O mesmo caso vai acontecer. A gente também vai precisar ter a presença de monômeros bifuncionais. Nesse caso, a gente tem a função amina nas duas extremidades desse monômero e aqui a gente continua tendo ácidos carboxílicos, também nas duas extremidades. E agora, ao invés de a gente obter um éster, a gente vai obter uma ligação do tipo amida, né? Característica para a ligação C-O a um átomo de hidrogênio. Tá? E aqui a gente vai obter, né, o nylon, que a gente também conhece tanto, né, pelas aplicações. Então, para a obtenção de poliamidas, a gente precisa ter a reação entre diácidos e diamidas. Então, monômeros bifuncionais. Deixa eu voltar, esqueci de falar. A reação, por exemplo, aqui, tanto nessa quanto na anterior dos poliésteres, a união desses dois monômeros geram, então, o éster como produto, né, aquele monômero que é o polímero, e mais uma molécula de água que sai dessa reação. Aqui na obtenção das poliamidas é a mesma coisa, a gente observa também a saída de moléculas de água. Aí eu gosto de chamar a atenção que sempre vai ser moléculas de água que vão ser eliminadas, lembrem aquelas substâncias de baixo peso molecular, que são características, né, eu tinha comentado também que por muito tempo se considerou reações de condensação, justamente para a eliminação, para a observação da eliminação dessas moléculas pequenas. Mas, com o avanço das pesquisas, com o avanço dos estudos, se verificou que não necessariamente ocorre essa eliminação de moléculas pequenas. Então, é por isso que o nome correto desse tipo de polimerização é em etapas e não em condensação. Aí eu gosto de trazer também. Sempre são eliminadas moléculas de água? Não necessariamente. A gente sempre precisa estar analisando quais são os monômeros envolvidos na reação. Nesse caso aqui, a gente também vai ter a obtenção de uma poliamida. Mas os monômeros envolvidos para essa reação são diferentes. E lá no final a gente vai obter uma molécula de HCl e não uma molécula de água. Então, a gente não pode nem afirmar que todas as reações pela polimerização em etapas geram, né, a liberação de moléculas pequenas, da mesma maneira que a gente não pode generalizar de que são sempre moléculas de água. A gente tem que sempre observar os monômeros que estão envolvidos na reação.
E trouxe também como exemplo, então, nesse caso, a obtenção do poliuretano termoplástico, onde a gente vai ter a reação entre um diisocianato de parafenileno e um etileno glicol, dando origem então ao PU, tá? Onde aqui a gente observa que não ocorre eliminação de nenhuma molécula, certo? Então, a gente analisou os monômeros bifuncionais, e aí a gente consegue observar que é importante essa bifuncionalidade. Mas eu ainda gosto de frisar por que os monofuncionais não funcionam nesse caso para essas reações de polimerização em etapas. Então, por exemplo, a gente tem uma molécula aqui de ácido acético com um monômero e uma molécula de etanol. Tá? Por que quando a gente aquece ou reage, né, esses dois monômeros, a gente não chega a um polímero? Tá? Por que não ocorre a mesma reação lá quando a gente estava reagindo um de álcool e um de ácido? Por que não acontece a mesma coisa? Tá? Quando a gente for analisar a reação entre eles, né, o ponto reativo aqui dos grupos funcionais, eles vão gerar também a formação lá do éster. Tá? O produto formado vai ser o mesmo. E também vai ocorrer lá a eliminação de água. A diferença é que eu não tenho mais a funcionalidade nos extremos desse mero que se forma. Se eu não tenho mais a funcionalidade aqui, não tenho mais nenhum ponto reativo, a reação cessa, ou seja, não ocorre crescimento de cadeia. Tá? Então, por isso que a gente precisa ter lá a continuação dessa funcionalidade pela presença dos monômeros bifuncionais. Tá? Então, uma das utilizações para esses monômeros monofuncionais é justamente para controlar as reações. Então, a gente vai lá e faz, por exemplo, polimerização do PET. Faz o processo todo de polimerização e a gente chega lá na massa molar que se quer para determinada aplicação. Cheguei naquela massa molar, não quero mais a produção de PET, porque tá bom. A gente vai lá e adiciona algum monômero monofuncional que vai reagir com essa cadeia, fazendo com que ela não tenha mais aquela extremidade reativa. Então não tem mais como a cadeia crescer, o processo de polimerização para por ali, certo? E a gente vai ter então, né, eu tinha comentado, os monofuncionais, os bifuncionais e os polifuncionais. O que os polifuncionais fazem? A obtenção, né, dos termorrígidos. É a partir deles, então, que é possível se fazer essas ligações cruzadas, né, fazendo com que a gente tenha, então, os termofixos. Tá? Um dos exemplos que a gente tem aqui é da obtenção da ureia formaldeído, que é uma das mais obtidas, né? Um dos termorrígidos mais utilizados. Tá? Então, por que essa polimerização recebe esse nome? Por que é uma polimerização em etapas? Tá? Então, o que acontece? A gente tem lá um monômero 1 e vai reagir, o monômero A vai reagir com o monômero B. Tá? Então, é um monômero reagindo com outro monômero. A gente vai formar o que a gente chama de um dímero. Um dímero vai reagir com um outro monômero que está no meio reacional. Ele vai gerar um trímero. E assim sucessivamente. Então, dois dímeros vão reagir formando um tetrâmero. Tá? E assim sucessivamente até ocorrer todo o crescimento da cadeia e até se chegar à massa molecular desejada. Aqui eu trago só uma outra lâmina, uma outra forma de enxergar, tá? Onde a gente vai ter o monômero então bifuncional, certo? Aonde ele vai reagir com outro monômero, né? Ele mesmo, ele vai reagir com dímero. Então, a bolinha amarela aqui no caso vai representar aquele mero que é formado, e aqui o grupo A e o grupo B, no caso, são aquelas provenientes daquela bifuncionalidade que é para onde a cadeia vai continuar a crescer, certo? Depois, um dímero vai reagir com outro dímero e, de novo, né, vai ter a formação desse produto aqui, desse mero, pode estar representado aqui, e a união desse aqui com esse aqui vai gerar um terceiro aqui, tá? Certo? E aqui a gente tem, trago só um exemplo mais prático, tá? Aonde a gente tem aqui um formaldeído hidratado e ele, pela perda da molécula de água, ele acaba sendo um formaldeído,
se transforma no monômero formaldeído, e os dois, por estarem presentes no mesmo meio reacional, eles reagem. Então, de dois monômeros, a gente vai gerar um dímero. Esse dímero reage novamente com o monômero que está lá no meio reacional. Ele vai gerar um trímero, né? Assim é que se mostra o crescimento da cadeia. Reage com outro monômero no meio reacional, formando um tetrâmero, e assim por diante até se obter um polímero, onde a unidade de repetição aqui ela vai se prolongar. Agora que a gente entra nos pontos mais peculiares da polimerização em etapas, a gente vê que ela pode ser dividida em dois grupos, que foi como eu apresentei para vocês lá já no sumário. Então, ela vai envolver apenas um monômero contendo os grupos funcionais A e B. Tá? Então, a bifuncionalidade se encontra no mesmo monômero, tá? Onde a quantidade de grupos A é igual à quantidade de grupos B que estão reagindo. Então, quantidade de A é igual à quantidade de B. Eu tenho numa molécula, eu tenho as duas funcionalidades. Então, se eu tenho a mesma quantidade de A e a mesma quantidade de B, a gente chama isso de quantidades do tipo estequiométricas. Tá? Então, esse aqui é um tipo de polimerização em etapas, quando se utiliza monômero desse tipo. A gente pode ter também um outro tipo de polimerização, onde a gente vai ter o envolvimento de dois monômeros bifuncionais. Então, o monômero AA mais o monômero BB. Como, por exemplo, daquele da obtenção dos poliésteres das poliamidas, onde o AA é um ácido dicarboxílico e o B é um diálcool. Tá? O mesmo caso. Onde A e B, importante frisar, né, que A e B são grupos funcionais diferentes. Dentro da utilização desses monômeros AA mais BB, tá, a gente também tem duas possibilidades. Onde as reações ocorrem sobre o balanço estequiométrico, ou seja, o grupo A igual ao grupo B. Como consequência, se pode obter altos graus de conversão durante a reação de polimerização e vai se obter massas molares maiores. E o segundo caso é eles ocorrerem através de um desbalanço estequiométrico. Ou seja, o número de grupos A vai ser diferente dos números dos grupos B. Então, ou A está em maior quantidade em relação a B, ou B está em maior quantidade em relação a A. A gente vai ver ambos os casos. Tá? Se a gente está utilizando proporções que não são estequiométricas, quer dizer que se obtém menores graus de conversão e se obtém uma menor massa molar. Tá? Para cada caso, se escolhe a maneira que se quer utilizar. Se tu quer ter uma alta massa molar, sempre se vai procurar utilizar um balanço estequiométrico. Agora, se tu quer gerar menores massas molares, de repente, né, se chega a um ponto ótimo ali da relação entre o grupo A e o grupo B, onde tu vai atingir aquela massa desejada, aquela massa, por exemplo, que o cliente está pedindo para uma determinada aplicação. Certo? Então, essa é a nossa primeira aula, nós ficamos por aqui, e eu volto então para explicar sobre as reações do tipo onde se envolvem monômeros AB e monômeros do tipo AA mais BB em casos de balanço estequiométrico. Tá? Então, até a próxima aula.